Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu falo sobre casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Ativa o sino de notificações e me segue na rede vizinha no @MaluSantanaOficial. O caso de hoje aconteceu em Fortaleza, no Ceará, no ano de 2001, onde Luiz Miguel Militão Guerreiro e seus comparsas tiraram a vida de 6 portugueses. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. E vamos conhecer um pouco mais sobre o Luiz Militão. Ele nasceu no ano de 1970, na cidade de Barreiro, em Portugal. O Luiz, ele estudou, ele até trabalhou como funileiro e logo ele ingressou na Marinha e saiu no ano de 1997. Logo em seguida, ele se casou pela primeira vez. Esse casamento não durou muito tempo, durou apenas 4 anos. Logo, ele se divorciou. Com o divórcio, o Luiz adquiriu uma depressão muito forte, que o impedia até de trabalhar. Ele não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Então o Luiz, ele resolve ir embora de Portugal. Ele tinha um amigo por nome Tavares, que era empresário. Então o Luiz resolve pedir um dinheiro emprestado para ele. O Tavares emprestou para o Luiz uma quantia de 2.600 euros na época. Com esse dinheiro, o Luiz então fugiu para o Brasil e não pagou o seu amigo. O Luiz Militão veio então para São Paulo. Ele chegou no ano de 2001. Só que em São Paulo ele não morou por muito tempo. Logo, ele resolveu se mudar para o Nordeste e foi para Fortaleza, no Ceará. Então, como o Luiz Militão, ele trouxe uma boa quantia, em dinheiro, quantia essa que ele tinha pedido emprestado para o Tavares, ele começou a gastar todo esse dinheiro na noite, em Fortaleza, com bebidas, mulheres, com diversão. Não demorou muito para que esse dinheiro acabasse. Então, morando em um outro país, o Luiz Militão precisava se sustentar. Então, ele começou a trabalhar em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza. Só que esse negócio de trabalhar nessa barraca não deu muito certo para ele. E logo ele ficou desempregado novamente. E nesse meio tempo, o Luiz também conheceu uma mulher por nome Maria, com a qual se casou. E não demorou muito para que essa mulher ficasse grávida. Então, agora, mais que urgente, o Luiz, ele precisava encontrar um trabalho, porque agora ele tinha mulher e em breve ele teria um filho para sustentar. Mas ao invés do Luiz Militão procurar um trabalho de carteira assinada, com tudo certinho, ele resolve fazer uma outra coisa. Ele resolveu que tinha que conseguir dinheiro de uma forma mais rápida. E é aí que ele começa a arquitetar um plano terrível. O Luiz, ele lembrou do seu amigo Tavares, que morava em Portugal. E o Luiz, ele sabia que o Tavares, ele era um empresário e que ele tinha muito dinheiro e que ele tinha muitos amigos também que eram ricos. O Luiz Militão, então, entra em contato com o seu amigo Tavares e fala para ele que está morando no Brasil e que está morando em Fortaleza, no Ceará. E fala para ele o quanto o lugar é lindo, como as praias são lindas e como tem muitas mulheres bonitas. Então, o Luiz Militão convida o Tavares para vir passar uns dias no Brasil, em Fortaleza. E também fala para ele para que ele convide alguns amigos para vir com ele. Então, o Luiz, ele foi muito convincente em tudo que ele falava para o Tavares. E o Tavares, como um bom amigo, tendo muita consideração pelo Luiz Militão, ele acaba aceitando, ele acaba sendo convencido pelo Luiz e acaba aceitando o convite
de vir conhecer o Brasil, especificamente Fortaleza, no Ceará. E com o Tavares viriam mais 5 amigos, todos empresários. O Tavares ele conseguiu convencer os seus amigos, falando a mesma coisa que o Luiz Militão falou para ele, que o Brasil era lindo, que ele estava em Fortaleza, que o lugar era lindo, que tinha muitas mulheres bonitas. Então eles acabam concordando em vir para o Brasil com o Tavares. O Luiz Militão falou para o Tavares que ele não precisava se preocupar, porque ele estaria com eles o tempo todo e ele conhecia muito bem a cidade e iria servir de guia turístico para eles. E assim eles aceitaram. Mal sabiam eles que estavam caminhando de encontro para a morte, porque a intenção do Luiz Militão não era mostrar a cidade para os 6 portugueses, e sim tirar a vida de cada um deles e depois roubar todo o seu dinheiro, já que todos eram muito ricos. Então, os 6 portugueses desembarcaram no Aeroporto Internacional Pinto Martins no dia 12 de agosto de 2001. Eram eles: Joaquim Silva Mendes, Antônio Correia Martins, Vitor Manuel Martins, Joaquim Fernandes Martins, Joaquim Manuel Pestana da Costa e Manuel Joaquim Barros. Quando os portugueses chegaram ao aeroporto, quem estava esperando por eles era o Luiz Militão e o seu comparsa, por nome Manuel Cavalcante, porque o Luiz Militão ele já tinha preparado tudo, já tinha planejado tudo e procurou comparsas para ajudá-lo no seu plano terrível. Então, logo que os portugueses desembarcam e se encontram com Luiz Militão, eles já os convidam para ir para uma barraca, para um bar. Alguns dos portugueses, dos turistas, eles não queriam ir porque eles estavam muito cansados da viagem, mas com tanta insistência do Luiz, eles acabaram cedendo e aceitando o convite. Então o Luiz diz que lá no bar vai haver muita bebida e muitas mulheres. Então todos foram para o bar, que ficava em uma barraca, por nome Vila Latina, que ficava na Praia do Futuro. Esta barraca, ela foi alugada pelo Luiz Militão exclusivamente para colocar em prática o seu plano macabro. Então os homens são conduzidos para dentro da barraca e eles estranharam, porque o Luiz falou que lá ia haver mulheres, e quando eles entraram não tinha nenhuma mulher, só tinha um homem que estava trabalhando no bar. Mesmo assim, eles se distraíram e começaram a beber e a conversar, o que não demorou muito. Eles estavam ali naquele lugar por mais ou menos de 50 a 1 hora, quando de repente entrou uns homens no bar e anunciaram um assalto. Então esses homens, eles queriam dinheiro e todo o grupo ficou em pânico. Tudo isso já tinha sido planejado pelo Luiz Militão e os seus comparsas. Tudo aquilo não passava de um teatro. Eles fizeram de refém o Luiz Militão também, para que o grupo não desconfiasse do seu plano. Só que não deu certo. Os portugueses, eles começaram a desconfiar por conta do comportamento do Luiz Militão. Então, quando o Luiz ele percebeu que não estava sendo convincente, ele deixou a máscara cair e se revelou para o grupo, mostrando a sua real intenção. O Luiz então foi a cada um dos portugueses e pegou os seus cartões e as senhas. E logo em seguida ele saiu, deixando assim o grupo de portugueses nas mãos de seus comparsas, que começaram a maltratar muito o grupo e espancaram eles muito. E depois que os 6 portugueses estavam bem machucados devido à violência causada pelos comparsas do Luiz Militão,
Eles pegaram, cavaram um buraco e os enterraram, ainda vivos. Então o Luiz ele começou a fazer saques com os cartões dos portugueses e ele conseguiu sacar muito dinheiro. Na época, um valor de mais de 25 mil reais. Então o Luiz ele sacou esse dinheiro, foi até a sua casa, pegou a sua esposa e fugiu para o Maranhão, porque na cabeça do Luiz Militão ninguém iria desconfiar dele. Só que alguns dos empresários que vieram de Portugal para o Brasil eram casados. E as suas esposas começaram a ligar para eles, para saber como eles estavam. Só que elas não estavam recebendo nenhuma resposta. Então, algumas delas conheciam o Luiz Militão, porque, como eu já falei antes, ele era amigo de longa data do Tavares. E eles tinham alguns amigos em comum. Então, elas começaram a ligar para ele. E na única vez que atendeu, falou que não sabia do grupo, que não tinha a mínima ideia de onde eles poderiam estar. Então é aí que as esposas desconfiadas, que provavelmente tinha acontecido alguma coisa terrível, notificaram as autoridades sobre o desaparecimento dos 6 portugueses que estavam no Brasil. Então, 12 dias depois, a polícia começa a investigar sobre o desaparecimento do grupo de portugueses que estavam no Brasil. E no dia 24 de agosto de 2001, a polícia então encontra os corpos dos 6 portugueses. O grupo de portugueses foram espancados e enterrados na barraca na qual eles estavam, mais precisamente na cozinha da barraca. Os comparsas do Luiz Militão enterraram os 6 portugueses e por cima do buraco eles colocaram concreto. Os corpos foram retirados e encaminhados para o IML para passar por exame de necrópsia. Então, o exame de necrópsia ele revelou que o grupo de 6 portugueses foram enterrados ainda vivos, porque segundo o laudo havia areia nas vias respiratórias de todos eles e nos pulmões. Então não demorou muito para a polícia ligar o Luiz Militão ao grupo de portugueses, já que a polícia já tinha informação de que esse grupo viria para o Brasil e que ficaria na companhia do Luiz, que era a única pessoa que eles conheciam no Brasil. Então, Luiz Militão, ele foi encontrado e preso pela Polícia Federal no estado do Maranhão. Então, em seu depoimento, ele acabou confessando que contratou seguranças para tirar a vida do grupo de portugueses. Ele também revelou que planejou todo o plano com 1 mês de antecedência, ele e os seus comparsas, os envolvidos também no crime. Ainda em seu depoimento, o Luiz Militão revelou que um homem chegou a receber 10 mil reais por ter escondido as malas do grupo de portugueses. A dona da barraca também foi chamada para prestar depoimento e a mesma relatou que o Luiz Militão havia alugado aquela barraca para eventos e que ela acreditou, já que ele alugou a barraca por 1 semana. Ela relatou que jamais passou pela cabeça dela que fosse acontecer tudo o que aconteceu dentro da sua barraca. Todos os envolvidos nesse crime terrível foram presos. E todos continuam presos até hoje. O mentor do crime, o Luiz Militão, ele foi condenado a 150 anos de prisão em regime fechado. O Leonardo Souza dos Santos a 120 anos, também em regime fechado. O José Jurandir Pereira Ferreira também foi condenado a 120 anos em regime fechado. O Raimundo Martins da Silva Filho foi condenado a 132 anos de prisão e cumpre a pena em regime semiaberto. Então, todos esses que estão cumprindo pena em regime semiaberto, eles podem sair, trabalhar, estudar e com certeza terão sua pena reduzida. Aqueles que cumprem pena em regime fechado não podem sair da prisão, lógico. O Luiz Militão, ele foi condenado a 150 anos de prisão, como eu já falei antes. Não vai demorar muito para ficar livre, já que a legislação atual, ela fixa
que um condenado não pode ficar preso por mais de 30 anos. E o caso ocorrido, né, com os portugueses, com os 6 portugueses, ele já completou 21 anos. Então, logo, logo, o Luiz Militão, ele estará livre. Atualmente, o Luiz Militão, ele está com 52 anos e na prisão ele até escreveu um livro, onde ele relata a sua versão em tudo o que aconteceu. Ele é bem reservado e não se sabe muita coisa sobre ele atualmente. Nas raras entrevistas que deu, o Luiz Militão falou que só quer esquecer tudo o que aconteceu, porque tudo o que ele fez num momento de desespero por não ter dinheiro. Esse crime chocou todos os cearenses e europeus devido à frieza e crueldade. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me fala nos comentários se vocês já conheciam esse caso, o que vocês acharam de tudo isso que aconteceu com os 6 portugueses. E é isso, gente. Mais uma vez, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, que deixem o like de vocês que me ajuda muito. E é isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.